Shalom Hashem, se fala Alf neste 2019, dezembro 25, vamos falar da Epístola Universal do Apóstolo Judas. Foi escrita aproximadamente no ano 66 depois de Cristo, provavelmente de Jerusalém, né, onde quem era Judas? Irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo também, aos chamados queridos em Deus Pai e conservos por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, ou a caridade. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos pela batalha da fé. Judas, ele tinha a luta espiritual, né? Contra os falsos mestres era a prioridade, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas ao juízo daquele grande dia. Judas vai falar então sobre os falsos mestres e ele fala sobre a santificação, né? Servos de doulos. Doulos, a primeira palavra ele fala é doulos, servo de Jesus Cristo. Ele não queria se identificar como irmão, mas está lá em Lucas 8:19, quando ele comparecia, né, atrás de Jesus. Então eles eram conservados por Jesus Cristo, chamados também, né, terel, preservados por Jesus Cristo. Epagonizomai é a palavra de contender contra outros, né? É a ideia de batalha mesmo, né? Para manter a fé original. Porque certos homens entraram na igreja sob falsas pretensões e começaram a semear discórdia. E aos anjos que não guardaram o seu principado, isso se refere àqueles espíritos de anjos caídos que estão nos rodeando, que rodeiam a igreja, que combatem a verdade, essa doutrina, de mil e uma formas, sejam secularização, seja com o poder, com a riqueza, né? Mas Deus os reserva para a escuridão e para o juízo. Que assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas também, né? Zoar, havendo-se corrompido como aqueles ido após outra carne, é referência à homossexualidade. Por exemplo, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Ron Yacht encontrou ruínas de bolas de enxofre, né? Procure Ron Yacht na rede, você vai pesquisar as suas descobertas. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Contaminar a carne é toda prática de sexo ilícito, né, que adoece a carne por uso não natural dos órgãos da carne, do corpo. Mas o arcanjo Miguel, como
quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Senhor te repreenda. Então, nem contra o diabo o arcanjo Miguel contendeu com palavras impuras, né? Mas com sentenças de clamor ao poder de Deus, nem que foi arrogante. Eles, porém, dizem mal do que não sabem, daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. O homem tem um instinto religioso e com esse instinto ele procura expressar suas opiniões religiosas sem se preparar, sem estudar, sem conhecer do que está falando. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano de Balaão, pereceram na contradição de Coré, ou Corá. Aí são 3 questões que estimulam os falsos profetas. Uma é a violência e o caminho de Caim, a violência e a falsa religião, a falsa oferta, né? Que não expia os pecados, porque não tem sangue. O trabalho, as obras, dos rituais, sem a obediência à vontade e à palavra de Deus, e ao culto divino, pedido querido por Deus. A outra é a loteria, o prêmio da loteria, da ganância, do Baal, né? Do dinheiro, da riqueza, do enriquecimento. O de Caim é orgulho e violência, né? E perecer na contradição de Corá. Corá é o poder religioso e político que daí advém do trabalho dos falsos mestres. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banquete. Então, estas manchas são nódoas nas vestimentas, que os santos devem ser brancas e alvas, como a neve, puro linho. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. Então, eles são pastores de si mesmos, dos seus próprios interesses, não dos da vida e da alma das ovelhas. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, que não serve para irrigar e produzir. Árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, arraigados, ondas impetuosas do mar que escumam em suas mesmas abominações, estrelas errantes, como os meteoros, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, porque a sua luz, a sua glória, a sua vida se apaga logo. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar entre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, por todas as 2 palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. E cita que Enoque já, no tempo de Enoque, o 7º atrás de Adão, depois de Adão, já aconteciam os mestres falsos, propagando mentiras, seduzindo, por ganância de poder, de prazeres carnais, riquezas financeiras, e eles eram murmuradores, queixosos da sua própria sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca dizendo coisas muito arrogantes com seu orgulho de Caim, admirando as pessoas por causa de interesse, são bajuladores e procuram não dizer as verdades que os jovens têm que ouvir. Tem o casamento, tem relação só depois do casamento, né? Tem que ser só um casamento, tem que ter uma vida pura, não olhar filmes pornográficos, eróticos, não se envolver em ideologias criminosas, filosóficas, políticas, desonestas, corruptas. Mas vós amais, lembrai das palavras que vos foram pedidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, e os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores e escandalizadores segundo as suas ímpias concupiscências. Ele está se referindo à 2ª carta de Pedro. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Porque o Espírito não está aí para isso, né? O Espírito está aí para falar a verdade, santificar-nos e mantermos a nossa mente e o corpo, a nossa alma pura e o coração. Mas a vós, amados, edificando-se a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando
no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aí nós devemos ter ativa vida de conservação, de oração na Santíssima Fé, no Espírito Santo, e a esperança viva no Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mas e quantos que estão sendo enganados pelos falsos mestres na igreja e no mundo cristão? Nós devemos a piedade a alguns que estão duvidosos, salvar alguns, arrebatando do fogo, tendo dele misericórdia, com temor, abominando até a roupa manchada da carne, com muito cuidado para não afogar junto com eles, que estão em perigo de perderem a vida, a salvação, por causa da pregação dos falsos mestres. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, o único Deus, a doxologia final, Salvador nosso Senhor Jesus Cristo, seja glória e majestade, domínio e poder ante todos os séculos, agora para todos sempre. Amém. Então, doxologia final, com adoração, louvor, exaltação, o único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. Então, é por Jesus que o nosso Deus nos salva e nos guarda para tomar posse no dia dessa grande esperança. Essa foi a carta de Judas, e contra os falsos mestres, e a exortação, pela exortação da fé e da evangelização com temor e cuidado, edificando-os sobre a santíssima fé. E não tem nada a ver com pecado, a fé é santa e separada para Deus, orando no Espírito Santo, segundo a ética e a moral cristã judaica, que temos ouvido falar. Então eu faço um comentário final aqui da vida dos jovens, né? Como por exemplo o artista da minha terra, meu conterrâneo, o Belchior, que tem uma música que diz, né? Tudo é permitido, tudo é maravilhoso, né? Tudo é permitido, até beijar você no escurinho do cinema. Então, Belchior, ele seguiu uma carreira religiosa, mas depois ele entrou em decepção, em confusão, em anonimato, em secularização. Não sei como é que ele terminou a sua fé, mas isso é muito comum nesse mundo nosso de ideologias falsas, criminosas, corruptas, violentas, avarentas, que circulam por toda parte. Então nós devemos ter um espírito altivo, santo, na palavra, na doutrina, para nos portar com uma ética e uma moral na política, seja no comércio, seja na indústria, seja na economia, seja na família, né? Dentro dessa ética dos apóstolos, e Judas como é quase um apóstolo, porque ele viu Jesus desde criança, era irmão de Jesus, né? Então, lembrando-se das palavras, aqui no verso 17, Judas diz, lembrando-se das palavras que vos foram preditas, né, pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses últimos tempos são esses 2000 anos, são os outros 2 dias últimos da nossa redenção, da nossa glorificação. Enquanto ela não vem, o arrebatamento, nós devemos santificar na palavra, na doutrina dos apóstolos, manter a pureza e a santidade dessa doutrina, não se deixando contaminar por heresias de falsos mestres bajuladores, interesseiros. Shalom Hashem, que vos falou, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Você não aceitou Jesus, aceite-o agora no seu coração para todo sempre. E você que se afastou, se pecou, confesse seu pecado, aproxime-se e volte-se a Deus, volte-se à congregação, volte-se à paz e à misericórdia no seu coração, pois ainda temos piedade uns dos outros, mesmo os duvidosos, para reconciliar-se com a fé, com a doutrina sã dos apóstolos e recuperar a nossa vida, nos erguermos, porque Deus é poderoso para nos apresentar diante do Pai naquele dia, incontaminados em espírito, alma e corpo. Shalom Hashem, falou Alf. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.